Oi, eu sou o Felipe Pérez e bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. Nesse vídeo eu vou dar uma dica de filme que acabou de ser lançado na Netflix, é o filme The Invitation, da diretora Karen Kusama, e se você gosta de um bom suspense psicológico, não pode perder essa dica. A premissa de The Invitation gira em torno de um convite que um cara recebe da ex-esposa para um jantar entre amigos. Esse casal, que não tá mais junto, não se vê, tem 2 anos. A princípio a gente não sabe por que eles se separaram. A gente só sabe que foi alguma coisa bem grave que aconteceu para que eles terminassem. Porque o Will, que é interpretado pelo Logan Marshall Green, ele se sente bem incomodado com esse convite. Tanto que quando ele chega na casa ele se sente estranho, ele não se sente confortável, ele sente que tem alguma coisa errada acontecendo naquele lugar. E ao contrário do que o Will tá sentindo, a casa é apresentada pra gente como se fosse um lugar confortável, né, aconchegante. Isso é feito através da fotografia e da iluminação do filme. E essa sensação vai mudando durante o filme, né? A princípio aquela casa que parecia acolhedora vai se tornando um pouquinho mais assustadora, meio claustrofóbica, porque a gente começa a se sentir desconfortável com a situação que está acontecendo ali. Aos poucos a gente vai entendendo por que aquele casal não tá mais junto, por que o Will tá se sentindo estranho em estar lá. Então, durante o filme a gente vai entendendo as motivações desses personagens, né? E entendendo um pouquinho mais por que eles estão reunidos ali e quais que são as reais intenções da ex-esposa do Will em ter convidado esse grupo de amigos para participar desse jantar. O filme foi dirigido pela Karen Kusama, que é uma diretora que já disse abertamente que gosta de ter o controle total do seu filme. The Invitation, por exemplo, foi feito de forma independente, sem intervenção de algum grande estúdio. Tanto ela quanto os roteiristas do filme tiveram um controle criativo total, e ela mesma já disse que não vai fazer mais nenhum filme que ela não tenha controle total do corte final desse filme. Que quando ela tá fazendo um filme, ela sabe que história que ela quer contar. Então ninguém melhor do que ela para saber como que essa história deve ser contada. E a Karen Kusama faz o The Invitation de uma forma bem simples, né? Já que ele se passa todo dentro de uma casa, e dá até pra fazer uma relação com um dos filmes preferidos da diretora, que é O Bebê de Rosemary, que segundo ela é um filme inesgotável, né, pra se assistir diversas vezes, que é um filme divertido, assustador e que segundo ela é um filme que funciona como uma fábula feminista sobre as armadilhas do patriarcado. Mas fazendo uma comparação de Bebê de Rosemary com The Invitation, eles são filmes que a gente vai acompanhando como o protagonista tá interpretando essa situação que tá acontecendo ao redor dele, que a gente não sabe se é só uma loucura da cabeça da pessoa ou se é algo que tá acontecendo de verdade. Então, o filme trabalha bastante isso, dá pra fazer essa ligação entre os dois filmes, né? Uma coisa que a Karen Kusama fez de diferente dos filmes anteriores dela é que em Invitation a gente tem um protagonista homem. Nos filmes anteriores dela, todos tinham uma protagonista feminina bem forte. Em Girl Fight tinha a Michelle Rodrigues, em Aeon Flux a Charlize Theron, e no Garota Infernal a gente tinha a Megan Fox. Então a gente vê como ela dá bastante importância aos personagens femininos dos filmes dela. Em The Invitation também não é diferente, porque apesar do protagonista ser um homem, as personagens femininas têm um grande destaque no filme. E eu destaco 2 personagens femininas que têm bastante importância para a história. Uma delas é interpretada pela Maria Delfino, que também já esteve em Olhos Famintos 2. Ela interpreta a Claire, e ela é aquela personagem que a gente consegue se identificar um pouco com ela, sabe? Porque ela começa meio que falar, gente, eu não tô me sentindo confortável aqui, essa situação tá muito estranha, eu quero ir embora. Então é o que a gente tá sentindo enquanto a gente tá assistindo o filme, porque a gente tem a perspectiva de vários personagens ali, a gente consegue ver essa situação de fora, e a gente tá realmente incomodado com o que tá acontecendo ali, porque a gente sente que tem alguma coisa errada naquela situação, apesar da gente ainda não ter certeza se tudo que tá acontecendo é uma loucura do protagonista ou não. Então é um filme que vai brincando com a nossa percepção em toda a sua duração. Outra personagem feminina que eu destaco é a Eden, ex-esposa do Will, que a princípio é uma personagem que a gente não consegue entender direito, ela é bem misteriosa, ela esbanja muita felicidade, assim, sabe? Pra ela é como se ela vivesse num mundo perfeito, e quanto mais a gente acompanha a história, a gente conhece um pouquinho mais da personagem, a gente vê que ela esconde bastante coisa, a gente começa a entender as motivações dela, e a gente passa a odiar essa personagem, de repente a gente começa a ficar com pena. Então é bem legal essa desconstrução dos personagens, que a princípio a gente acha que eles são uma coisa, e depois a nossa percepção sobre essas pessoas vai mudando, de acordo com o que a gente vai acompanhando essa história. Outra coisa que me chamou muita atenção nesse filme é que ele tem um roteiro muito bem escrito, que é uma coisa que eu ando sentindo falta em filmes de terror, né? Às vezes a gente assiste um filme que a gente fala, puta, esse filme poderia ter sido foda se tivesse um roteiro melhor. Aqui a gente tem um conjunto, né, de coisas que funcionam. O filme é bem dirigido, ele tem um bom elenco que ajuda a gente a mergulhar nessa história, e como ele é um filme lento, todo centrado em diálogos, se ele não tivesse um roteiro que fosse bem escrito, a gente não conseguiria acreditar nessa história. Então acho que um dos pontos altos desse filme é justamente o roteiro, que conseguiu fazer com que a gente se visse envolvido com esses personagens, e
e sentisse todas aquelas sensações que aqueles personagens estão sentindo, né? Toda aquela tensão, aquela angústia e aquele sentimento claustrofóbico de estarem presos nessa situação. Eu finalizo meu comentário do filme falando que se você gosta de um suspense um pouco mais lento, mais focado no desenvolvimento dos personagens, dos diálogos e mais preocupado em criar uma ambientação de suspense, né, de tensão que vai crescendo até explodir no final, eu acho que você vai gostar bastante de The Invitation. Eu acho que, por exemplo, quem gostou bastante do filme A Bruxa vai gostar desse filme, e se você ainda não assistiu A Bruxa e gostou de The Invitation, fica aqui então como se fosse uma indicação dupla. E é isso! Se você gosta bastante então desse tipo de filme, não deixa de assistir The Invitation na Netflix. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme, e não esquece de se inscrever no canal se você gosta de filme de terror. Até o próximo vídeo.